Pessoal, como vocês sabem, o Rust é bastante rigoroso com respeito aos tipos de dados. E existem situações onde eu tenho uma variável ou um campo de estrutura ou mesmo uma coleção onde eu gostaria de colocar diferentes tipos de dados lá dentro. Por exemplo, diferentes estruturas. A princípio, eu só posso ter um tipo de dado, né, em uma variável do Rust. Mas eu consigo, usando o enum, criar uma situação que vai na direção de polimorfismo e me permite armazenar na mesma variável ou no mesmo campo de estrutura ou numa mesma coleção diferentes tipos de dados. Então, o objetivo desta aula é dar uma olhada num exemplo de como lidar com variáveis que podem ter tipos diferentes, tentando imitar, tentando fazer algo semelhante ao polimorfismo da orientação a objetos. O Rust não é orientado a objetos, mas a gente consegue, fazendo o enum, envolver, embrulhar os diferentes tipos em questão, eu consigo esse efeito, né? Porque daí o enum vai me prover um tipo geral, né? Encapsulando, embrulhando os tipos específicos. Então, vamos lá. Neste exemplo, eu tenho, além do módulo principal, eu tenho um módulo aquário, daqui, né? Eu tenho um módulo aquário e tenho um módulo bomba de ar. Então, o pano de fundo é uma loja de aquários e peixinhos e bomba de ar. A gente não tem os peixes aqui, mas eu tenho dois produtos. Eu tenho aquários, né, o vidro ali, o aquário em si, e eu tenho bomba de ar, que é usada para bombear ar para dentro da água para os peixes conseguirem respirar, tá certo? Então, eu vou utilizar nesse meu exemplo, em duas oportunidades, né, esse efeito do enum embrulhando coisas para prover um tipo geral. Então, primeiro, vamos olhar o módulo bomba de ar, que é mais simples. Eu vou mudar aqui, bomba de ar, né? A minha bomba de ar é uma estrutura com dois campos. Um campo potência, né, float, e um campo voltagem unsigned 32, porque a bomba de ar pode ser 110 volts ou 220 volts. Está pintadinho de amarelo aqui porque no fim eu não usei esse campo para nada, tá? Mas vou deixar ele aí. Na implementação dos métodos de bomba de ar, eu tenho aqui um new, onde eu passo a potência e a voltagem, crio uma nova estrutura bomba de ar, potência e voltagem, né, usando aquela notação, como a variável, aqui no caso um parâmetro da função, tem o mesmo nome do campo da estrutura, basta colocar o nome do campo da estrutura e vírgula, né? Potência e voltagem. E retorno uma nova estrutura bomba de ar. Aqui eu coloquei também alguns métodos, por exemplo, um método para obter a potência da bomba, que no fim está sublinhado na frente porque eu não estou usando, e um método para obter a voltagem da bomba também, também com sublinha na frente, não chamei ele em lugar nenhum, né? E eu tenho aqui um método volume que ele faz o seguinte, ele me dá uma ideia do tamanho, né, do volume. Do volume aqui não é volume de ar, aqui é volume do motor em si, da bomba, né, de ar em si. E eu fiz aqui um esquema bem simples, tá? Se a potência é maior que 100, o tamanho da nossa bomba de ar é 88. E se não, é 122, tá certo? Aliás, aqui até está invertido, né? Porque se a potência é grande, maior que 100, então vamos fazer assim, ó, a bomba é maior. Se a potência é menor ou igual a 100, bom, então aí a bomba é menorzinha, tá? Só para ter um número, na verdade a gente não está cuidando da lógica das coisas da loja de peixes. Mas então, bomba de ar, super tranquilo, né? Uma estrutura com alguns métodos. Muito bem, o que eu tenho no módulo aquário? No módulo aquário,
eu tenho aqui também estruturas. Só que aqui é um pouco mais complicado. Tá? Eu tenho aquários cuja base é quadrada, às vezes a base pode ser circular, a base pode ser retangular, poderia ter base oval, né? Não coloquei aqui. Então, como é que eu vou fazer para ter diferentes bases no meu aquário? Eu quero, por exemplo, ser capaz de calcular a área do aquário, né? A área da base do aquário. Isso aí vai ser importante para depois ver quanta água cabe lá dentro. E o cálculo da área depende do formato da base. Né? Então, eu fiz o seguinte, eu criei uma estrutura para cada tipo de base diferente. Então, a estrutura base quadrada, ela armazena o lado, é a dimensão do lado. E na implementação, eu tenho a função associada a new, que cria uma nova base quadrada, né? É um único campo lado, o parâmetro do new é lado, então aqui eu estou criando a base quadrada. Lembrando que nós tivemos aí aulas, né, sobre estruturas anteriormente. A área, a função, na verdade, o método área, esse método, ele apenas multiplica o lado pelo lado e eu tenho a área que está sendo retornada aqui. No caso de uma base retangular, eu já tenho dois campos, porque eu tenho, né, num retângulo, dois lados com valores diferentes. Se fosse igual, seria quadrado. E eu tenho aqui o new, onde eu passo os dois lados como parâmetro do new, guardo na estrutura e retorno uma base retangular nova. E eu tenho o método área. O método área, como é que é a área do retângulo? Multiplica um lado pelo outro lado e retorna um F64 com a área do retângulo. Tá? Então, eu tenho aqui base quadrada, new e área, base retangular, new e área, parâmetros diferentes. Base circular. No caso da base circular, eu preciso armazenar o raio, né? ou o diâmetro, aqui o raio do círculo, que é a base do aquário. Novamente eu tenho um new, agora o parâmetro é o raio, que é armazenado na estrutura, retornando, né, no caso do new, retornando uma base circular. E a área, como é que calcula a área? πr ao quadrado, né? Eu tenho aqui o raio vezes o raio ao quadrado, multiplicado por π. O π está na biblioteca, ok? Eu tenho aqui no Standard, né, no Create Standard, na biblioteca padrão, né, Standard Library, dentro da parte do módulo que cuida de tudo que tem o F64, tem ali constantes, um submódulo, e lá dentro tem o PI maiúsculo, que é uma constante, que é o π. E legal, então eu tenho essas três bases. Como é que eu vou fazer o aquário? Ora, aqui vem o problema. Se eu crio uma estrutura aquário e coloco lá um campo base, qual é o tipo desse campo? Bom, às vezes vai ser base circular, às vezes vai ser base quadrada, às vezes vai ser base retangular. Então eu tenho um problema. Na minha estrutura aquário, o que eu vou usar como tipo para o campo da base? E a solução vem aqui com o enum. Tá? Eu aqui vou criar um enum para encapsular, para embrulhar as várias possibilidades de base. Então eu tenho aqui um enum base aquário e esse enum tem três variantes. A base pode ser quadrada, a base pode ser retangular, a base pode ser circular. E vocês lembram, né, nós tivemos a aula sobre enum, que no caso do Rust, o enum pode carregar na garupa um valor, ou vários valores, na verdade. Eu vou fazer o seguinte, a variante quadrada do enum base aquário carrega uma estrutura base quadrada com ele. O enum, a variante retangular, carrega uma estrutura base retangular. E a variante circular carrega uma estrutura base circular. Então vocês observem que o enum base quadrado
me dá as possibilidades de tipos de base que eu posso ter. E em cada uma das variantes eu carrego uma estrutura diferente, que é a estrutura correta, né, que faz sentido para aquela variante. E eu agora, ao implementar a base quadrado, eu criei um método área. E aqui eu estou fazendo o que provavelmente o compilador e o código em execução de uma linguagem orientada a objetos faria. Eu estou disparando para a implementação correta a chamada em questão. Então, fazendo uma imitação, vamos dizer assim, de polimorfismo, né? Então, quando em base aquário é chamada a função, o método área, né? Porque aqui é self, então é um método. O que eu faço? Eu tenho que me perguntar o seguinte: vem cá, essa base aquário aqui é de que tipo, né? Se a base aquário for do tipo quadrada, então eu vou chamar o método área de uma base que é uma base quadrada, né? Uma base quadrada. Se a minha base aquário for variante, né, tipo retangular, eu vou chamar o método área de uma base que é uma base retangular. E finalmente, se a base aquário for da variante, for do tipo circular, eu vou de novo chamar o método área, só que agora o método área é de uma base que é o quê? Que é uma base circular, tá certo? Então, eu agora posso ter uma base aquário que é um enum, é uma coisa só, beleza, né? O Rust vai ficar feliz. Base aquário é uma coisa só, é um enum. Só que escondido dentro desse enum, eu tenho essas várias possibilidades aqui. Quando eu vou criar agora a minha estrutura aquário, eu vou fazer o seguinte: a minha estrutura aquário, ela vai ter uma base e uma altura, tá? Um aquário, tem uma base e uma altura. A altura é um F64, tranquilo. O que é a base? A base é uma base aquário, né? O que é base aquário? O enum, tá? Então, eu consigo, dentro da estrutura aquário, acomodar bases circulares, retangulares e quadradas na boa, usando o meu enum base aquário. Tá? Essa é uma técnica que aparece até com certa frequência. Dá para fazer de outro jeito? Dá, tá? Mas aí a gente teria que usar smart pointers e a gente está evitando o smart pointer porque é um assunto mais avançado e se a gente pode fazer sem eles, é melhor fazer sem eles. No caso aqui do aquário, eu agora vou implementar um new, né? New aquário. Só que aqui eu tenho um problema, tá? Se o cara me dá um new aquário, ele quer que tipo de base, né? Que tipo de base ele quer? Então, se fosse orientação a objetos, a gente usaria sobreposição, né? Teria vários funções new com diferentes parâmetros e por ali, pela assinatura do new, eu saberia que tipo de base o cara quer. Mas eu não tenho isso em Rust, né? Eu não tenho sobrecarga de método com diferentes assinaturas em Rust, não existe isso. Então eu criei aqui esses métodos new, que são na verdade funções associadas, né? Não é método, função associada a new, para cada tipo. Então se tu quiseres criar um novo aquário com base quadrada, tu chama new base quadrado, dá o lado e dá a altura. Se tu quer criar um novo aquário com base retangular, tu chama new base retangular, dá o lado 1, lado 2 e a altura. Se tu queres criar um novo aquário com base circular, tu chama new base circular, dá o raio e a altura. Em todos os casos, pessoal, eu retorno um aquário. Por quê? Porque é um new aquário, só que eu tenho essas três variantes de base de aquário e por isso eu implementei 3 news aqui. O que cada um deles faz? Cada um dessas versões do new cria um aquário, tá? Cria um aquário, o aquário sempre vai ter base, altura, base, altura, base, altura.
A altura é sempre copiada direto do parâmetro e a base. Bom, aí a base depende. Se o cara quer uma base quadrada, eu vou criar uma base quadrada e aí eu preciso aqui que este enum carregue uma base quadrada com tal lado. Se o cara quer uma base retangular, eu vou criar uma base retangular e essa variante, base aqui, ó, base quadrado retangular. Base quadrado retangular, esse cara aqui. Ele tem que carregar uma estrutura base retangular com os dados. Eu estou criando aqui uma base retangular, passando como parâmetro lado 1 e lado 2, tá certo? Então eu tenho aí como criar aquários de qualquer tipo de base. Finalmente eu tenho aqui um método, agora sim, né, self. Eu tenho um método volume. O método volume ele retorna o volume do aquário multiplicando a altura pela área da base. Como eu obtenho a área da base? Na estrutura aquário, eu tenho aqui o campo base, que é uma base aquário, e eu invoco o método área de base. Área de base é área de base aquário. O que é a área de base aquário? Área, né? Base aquário aqui. O que é a área de base aquário? É esse match. Olha, se a base do cara é quadrada, eu vou lá na área do quadrado. Se a base do cara é retangular, vou na área do retângulo. Se a base do cara é circular, eu vou na área do círculo. Tá? Então, o que eu tenho aqui, de fato, é uma composição, porque eu tenho a base, né, dentro do aquário, só que eu usei o enum para que a base aquário possa ter, na verdade, 3 variantes, e cada variante carrega um conjunto de dados, né, diferentes. Mas todas elas me dão um método área que eu chamo quando a área de base quadrado for invocada. Beleza? Então isso é o módulo aquário. Uma vez que temos bomba de ar e aquário, vamos agora para o main. Né? Aqui no main eu tenho a declaração de que eu vou usar esses 2 métodos. Eu estou importando, né, usando o use das coisas que eu vou usar. Eu criei aqui um segundo momento onde eu vou usar o truque do enum envelopando, né, embrulhando as coisas. Eu criei um enum produto. Por quê? Porque eu quero ter uma coleção de produtos, que é o estoque da minha loja, tá? E o que é o produto? Olha, às vezes o produto é aquário, né? Eu vendo aquários, mas produto também é bomba de ar, porque eu também vendo bomba de ar. Então eu criei um enum produto, ao qual tem uma variante aquário, que carrega uma estrutura aquário dentro dele, e eu tenho uma variante bomba de ar, que carrega uma estrutura bomba de ar dentro dele. Já adiantando, é o único jeito de fazer? Não, tá? A gente vai ter mais vídeos aí com outras maneiras de fazer. Essa é uma maneira de fazer só. Mas fica legal, né? O meu produto tem 2 variantes, aquário e bomba de ar, e conforme a variante eu carrego os dados apropriados para cada tipo de produto. Eu criei também aqui uma estrutura item de estoque, onde eu tenho um ID, que é a identificação daquele item, né, o meu número de item, vamos dizer assim, um preço, que eu botei aqui um F64, e um produto. O que é o produto? O produto é a enum produto. Opa, aqui, né? A enum produto. E o produto vai ser o quê? Olha, às vezes vai ser aquário, às vezes vai ser bomba de ar. Poderia ter um monte mais de outros produtos na loja, não é certo? Quando eu vou implementar o item estoque, eu crio um new, e aí quando tu queres criar um new item estoque, tu tem que me dizer qual é o ID desse item, né? Qual é o preço desse item e qual é o produto, né? Do tipo produto.
Eu pego essas três coisas e coloco na estrutura. Eu tenho aqui a estrutura item em estoque que eu estou criando. Tem o campo ID, o campo preço, o campo produto. Copiou direto de lá, né? Como foi visto em vídeos a respeito de estruturas, né? Como inicializar, como acessar os campos, etc. E eu estou aqui, ó, não tem ponto e vírgula aqui, eu estou retornando uma estrutura item estoque, que eu estou dizendo aqui, ó, return item estoque. Além do new, o que mais que o item estoque tem? Eu tenho um ID, que ele simplesmente retorna o ID. Eu tenho um preço, que ele simplesmente retorna o preço. E ele tem aqui o volume, que retorna o quê? O volume. Opa, mas aí tem uma questão. É o volume do produto, certo? É o volume do produto. Mas que produto eu tenho? Então eu vou novamente fazer um match, né, um switch, né, um match do produto. Se o meu produto é da variante aquário, eu vou lá no aquário pedir o volume. Se a minha variante produto é bomba de ar, eu vou lá na bomba pedir o volume, tá certo? Então eu novamente estou usando um match para, conforme a variante do enum que eu tenha, eu vá à estrutura correta pedir a informação que eu preciso. E então, com isso, nós temos um item estoque. O legal é que com esse encapsulamento aí das coisas todas dentro de item estoque, eu posso facilmente ter uma coleção de coisas, de item estoque no caso, né? Aqui, ó, na função main, eu estou criando uma variável estoque, que é um vector de item estoque. Não, eu não digitei o item estoque, mas aqui pelo push que eu usei, o compilador sacou que é item estoque. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar os meus itens e vou inserir no estoque. Aqui eu separei em duas linhas, até deixa eu fechar aqui, para poder enxergar aqui no canto. Eu separei em duas linhas, porque eu acho que fica mais fácil explicar assim, tá? Poderia ser feito uma linha só. Então, eu crio um aquário. O que é um aquário? Aquário é um produto da variante aquário, né? E o que eu tenho que dizer para ele? Eu tenho que dizer para ele qual é o aquário, né? Então, eu uso um new base quadrada. Então, eu estou criando um aquário com a base quadrada. E aí eu dou o lado e a altura. Uma vez que eu criei aquário, eu posso ir no meu estoque, vou no meu estoque e insiro no meu estoque o quê? Um item estoque, beleza? Um item estoque. E o que eu tenho nesse item estoque? O ID é 1, o preço é 1111 e o produto é aquário, que eu criei aqui na linha anterior. E aí eu vou criando um a um, pessoal. Eu vou criando um a um. Por exemplo, aqui o let, né? Como eu tenho um novo let, esse aquário aqui não tem nada a ver com aquele lá de cima. Esse é o novo aquário, let aquário. Esse novo aquário aqui destrói o lá de cima. Beleza. Eu estou colocando nessa variável aquário um produto aquário, que tem uma base quadrada, lado 6, altura 10. Aí eu crio um aquário com base retangular, né? Lado 1, lado 2. Crio aqui um outro aquário, que é um produto aquário, com a base retangular, né? 2, 4, altura 10. Que mais? Crio aqui um novo produto aquário, que é um aquário de base circular, raio 5. Aqui eu crio um outro produto aquário, que esse aquário ele tem uma base circular também, raio 7, altura 10. Insiro ele no meu estoque, né? Só que eu não posso, o meu vector não é de aquário, nem de bomba de ar, né? O meu vector é de item estoque. Então, para inserir, para dar um push em estoque, eu preciso de um item estoque. Aí eu tenho que criar um novo item estoque aqui. Criei um novo item estoque com ID 6,
preço tal e o produto. Esse produto aquário que eu criei aqui na linha anterior. E a gente não vende só aquário, a gente vende bomba também. Então eu criei aqui um produto bomba de ar, o qual ele vai envolver, o produto é da variante bomba de ar e vai na carona dessa variante do Enum produto, vai na carona uma estrutura bomba de ar nova que tem a potência tal, a voltagem tal. Uma vez que eu tenho bomba é um produto, eu posso dar um push desse item em estoque, onde eu botei aqui o ID, o preço e qual é o produto? O produto é bomba, está criada aqui, tá certo? Poderia fazer diferente? Poderia juntar as coisas, né? Eu preferi separar produto, aquário com suas características, produto, bomba de ar com suas características e aí ter um item em estoque que junta tudo, né? O item em estoque tem um ID, tem um preço e tem um produto, o qual pode ser bomba ou aquário. Né? É uma maneira de fazer as coisas. Assim, o objetivo desse exemplo é mostrar que, embora eu tenha aquário com um certo conjunto de informações e tenha bomba de ar com um certo conjunto de informações, eu fui capaz de juntar tudo em item em estoque e daí eu consigo ter um vector e ter uma coleção. O último passo aqui da função main é o seguinte: eu vou percorrer o meu estoque, né? Vou iterar sobre o meu estoque e a cada item de estoque eu vou botar na tela o ID, o preço e o volume do item. Né? Então, se eu vier para cá, a gente tem aqui clear. Estou vendo aqui que eu fiz alguma coisa. Deixa eu dar um Ctrl S, pronto. Cargo RAM. E aí nós temos. Ele me deu um warning porque eu não estou usando isso daqui, tá? Ele nunca é lido, eu poderia tirar, né, desligar o warning, mas enfim, no nosso exemplo tudo bem, deixa aí. E aqui eu tenho todos aqueles produtos que são itens de estoque e eu inseri aqui na minha variável estoque. Tá legal? Aqui, uma coisa talvez que eu poderia fazer é juntar produto com item em estoque, tá certo? Poderia talvez fazer isso, mas enfim, como eu falei antes, essa aqui não é a solução, é uma solução possível. O objetivo é perceber que quando eu tenho variantes, eu quero lidar com elas como se fosse uma coisa só, como por exemplo aqui, né, o meu produto, eu uso o Enum para encapsular os diferentes tipos de informações ou de estruturas que eu tenho. Por hoje é isso, até mais.